Cores da Paixão de hoje começa com uma frase de Conto de Fadas. Era uma vez um reino encantado que se reunia em torno de uma bola. Lá havia um acordo silencioso que nunca precisou ser escrito por ninguém. Todos, jogadores e torcedores, viam no futebol um prazer. Através da bola mágica, eles mantinham uma ligação com a infância, com os momentos mais lúdicos da vida. E por mais que o tempo passasse e as barbas e barrigas dos homens crescessem, remanescia no reino uma alma de criança, e todos os súditos, e mesmo os nobres, ainda velhos, seguiam a vida sem vergonha de brincar. Assim, por uma fórmula simples e irredutível, jogadores jogavam, treinadores treinavam, torcedores torciam, e os clubes se formavam. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Com uma olhada eu carrego o meu patuá. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Com uma olhada eu carrego o meu patuá. Acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje o dia de que? Da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diz aí que eu quero ouvir. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Contar a história do Inter, o Colorado de Porto Alegre, é uma maneira de reencontrar esse reino perdido e tentar entender em que decreto maldito, em que falta desleal, em que pênalti arranjado, em que ato de desprazer foi parar o prazer de jogar. Para começar essa investigação, uma pista. Esse homem detinha a fórmula do prazer do futebol. Seu nome era Abílio dos Reis. Ele morreu em 27 de fevereiro de 1998. A maior paixão dele era descobrir talentos E lutar muito para chegar um dia a ser um craque. e encaminhar meninos dos campos de várzea para os clubes. E uma estranha característica nos leva a desconfiar da conduta de seu Abílio. Ele tratava todos de maneira igual, como filhos, sem nunca ter pensado em se tornar empresário de nenhum deles. Muito suspeito. Se fosse hoje, seria o caso de se instaurar uma CPI do prazer do futebol. Veja o que os grandes ídolos do Internacional dizem sobre Abílio dos Reis. O Internacional deveria erigir uma estátua para o Abílio dos Reis. Ele descobriu muitos talentos. Aprendi muitas coisas com ele que fazem parte da minha vida. Lateral Luiz Carlos Vinck. Eu morava lá para os lados do IAPI e seu Abílio me dava carona todo dia. Ele foi um mestre, um pai. Ficou muito contente de me ver jogando na seleção. Centroavante Christian. A todos os jogadores que passaram pelo Inter, ele se doou inteiramente. Quem soube aproveitar, quem ouviu e foi atrás do que ele disse, se tornou um profissional para valer. Meio-campo Dunga. Quando ele chegou aqui, eu fiquei em dúvida que ele algum dia chegasse a ser um profissional, né? Era o corpo, né? Tinha o corpo muito gordo, né? E pesava, né? Naquele tempo, logo que ele chegou, ele pesava 85 quilos e 700 gramas, com 14 anos, né? Quantos gols e conquistas dos guris do Inter levam a assinatura desconhecida do velho Abílio? O velho Abílio admirava o futebol de passes, bola de pé em pé, sem chutões. E olha que ele atuou como zagueiro no time do Renner e depois no Pombal, da cidade de Navegantes, um dos mais renomados clubes de várzea de Porto Alegre.
Abílio dos Reis parece uma pista segura para identificar a rota perdida do prazer de jogar futebol. Especialmente porque amou e se dedicou a um clube de estudantes. Essa é a gênese do Internacional. O Internacional, foi criado como uma dissidência do Grêmio Porto Alegrense, foi assim que nasceu o Inter, e o grupo que foi fundar o Internacional apresentava o clube como uma espécie de rompimento com aquela elite. Então era a popularização, buscando o povão. E o Internacional, desde o seu início, aceitou em sua equipe jogadores negros. Para o Inter iam os deserdados da sorte. Os negros, os judeus, muitos judeus que se sucederam inclusive nos cargos de diretoria do Inter e também na equipe do Internacional. Um dos nomes mais famosos da história do Inter era o Russinho. O Russinho que, na verdade, o apelido escondia a origem russa de uma família judia, que era o fato desse jogador que chegou até a equipe principal do Internacional. O sobrenome dele era Russovski. Então, daí o pessoal pegou, mas era realmente de ascendência russa. Então, o Inter, a partir disso, a partir dessa opção, passou a ser conhecido como o clube do povo, o clube que abria suas portas para todo mundo, que era um clube, digamos assim, povão. Esse era o sentido, e até hoje manteve-se esse sentido na torcida do Internacional. Na região da fronteira com o Uruguai, no ano de 1912, formavam-se jogadores no pátio das escolas. Uruguaiana, Bagé, São Borja, Santana do Livramento, Guaraí, Alegrete, São Gabriel, Rosário e ainda Santa Maria, Erechim, Passo Fundo, Camaquã, Cruz Alta. Jogar futebol era um privilégio de estudantes e motivo de orgulho. Quando a estudantada vinha buscar a universidade em Porto Alegre para seguir praticando futebol, acabava procurando o Clube dos Estudantes, como era conhecido nos anúncios dos jogos na capital e no interior, o Esporte Clube Internacional. Nesta primeira fase do clube, a importância dos estudantes foi tanta que quando as escolas interromperam as aulas em 1918 por causa da febre espanhola, o Inter ficou sem time. O futebol, no início do século, era, acima de tudo, um acontecimento social. Nesta esquina, que é a esquina da chamada Rua da Praia, a rua mais tradicional de Porto Alegre, com a Rua Calda Júnior, a água vinha até um pouco adiante de onde estamos. Nesse ponto aqui não foi aterro, mas uns 200 metros atrás para baixo já era aterro e também para cima, porque aqui onde tem uma praça, 50 metros do local onde estamos, do lado esquerdo tinha os trapiches de atracação dos barcos e o prédio da alfândega. O prédio da alfândega lá está, transformado hoje num museu. Mas o rio, portanto, estava ali. Então, esta era a Rua da Praia, a rua que terminava na praia. Mais tarde, o nome foi mudado para a Rua dos Andradas, em homenagem aos Andradas, construtores da República. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement, moi j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix, je voudrais savoir le confort, comme on dit, j'en ai envie. A grande mudança do clube começou no final dos anos 20. O título de campeão de 1927 já contou com jogadores remunerados. A marca desse novo período foi a inauguração da Chácara dos Eucaliptos. Os eucaliptos eram os profissionais que treinavam, E nós, nas categorias de base, treinávamos num campo separado, Mas eu me lembro que o vestiário, nós trocávamos de roupa ali e íamos trabalhar no outro campo. E a primeira partida do novo estádio foi um Grenal, um Grêmio e Internacional na Chácara dos Eucaliptos. Coisa de histórias encantadas. A plateia em pé. De chapéu Panamá, os homens. De vestido longo, as mulheres. Um carro conversível para 2 lugares assiste no melhor dos camarotes.
Os mesmos eucaliptos daquela velha chácara de conto de fadas estariam plantados 47 anos depois à frente do portão social número 8 do estádio Beira Rio. A velha chácara testemunhou naquele primeiro Grenal uma vitória colorada por 3-0. Ainda foi palco do rolo compressor dos anos 40. O maior time que o Internacional formou em todos os tempos, o famoso rolo compressor do final da década de 30 e que veio até 1945 e que, respeitando as escalações da época, porque era WM, né? Então, era um time que formava, e tem mais, não mudava. Não mudava, tanto que eu era menino na época e não esqueci mais. Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila e Abigail, Tesourinha, Russinho, Vilalba, Rui e Carlitos. Esse é o maior time de todos os tempos do Internacional. A escalação do rolo que marcou a época foi Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila e Abigail, Tesourinha, Russinho, Vilalba, Rui e Carlitos. 39-45. Ele foi campeão do Rio Grande do Sul durante 6 anos seguidos. Depois de interromper um ano e já retomava, e assim foi. Eu nasci em 34, né? Então eu tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, né? É um menino crescendo e acompanhando, que eu só podia ser colorado mesmo, né? O que me atraía, quer dizer, a beleza do jogo, né? A qualidade daqueles jogadores, as vitórias, naturalmente, as vitórias são decisivas. E acho que, quando eu falei em beleza do jogo, vamos falar na beleza plástica também. Era muito bonito o Internacional. Eu não cheguei a ver, se não só no final de carreira, uma geração extraordinária do Internacional que foi o chamado rolo compressor, né? O rolo compressor foi da década de 40. Um desses jogadores eu ouvi para poder colocá-lo no livro do Internacional, que foi o Carlitos. Ele jogou 13 anos no Internacional, né? Ele atravessou todo o período extraordinário do time do Internacional. Ali, no rolo onde estava a Tesourinha, né? Esteve Adãozinho, que depois jogou no Flamengo, né? Ávila, e depois Ávila sobretudo, né? Jogou no Botafogo do Rio depois, né? Nena, jogou na Portuguesa. Jogadores extraordinários, né? Esse período eu não cheguei a acompanhar muito bem, era meu tio quem contava essas histórias, né? Que ele gostava muito de futebol e eu era muito pequenininho, ele vinha me contar como tinha sido isso e aquilo. Os 40 é o período do rolo compressor. O Grêmio tem pequena participação só no final com o Otto Pedro Bumbel, que quebra um pouco a hegemonia em 48. Depois houve um grande time que o Inter formou, um segundo rolo compressor. A década de 50 é do Teté no Internacional, que de novo forma um time muito forte, onde vai estar Salvador, vai estar o Odorico, que jogou no centro do país, não é? Larry, Pinto de Faria, né? O Chinesinho, olha só. Jogadores magníficos. Mas foi um enorme time também que o Internacional conseguiu montar aqui e que inclusive serviu de base para a seleção do Rio Grande do Sul, que representou o Brasil no Campeonato Pan-Americano no México em 1956, quando o Brasil foi campeão pan-americano. Com esse time do Internacional, com 2 ou 3 reforços, um jogador do Grêmio chamado Enio Rodrigues e um jogador de Pelotas chamado Duarte. O goleiro era o goleiro do Internacional, o Milton, né? Então no time tinha Florindo, do Inter, Oreco, do Inter, Paulinho, Salvador, Odorico, todos do Inter, né? E entrava o Enio Rodrigues substituindo o Odorico ficava na reserva. E o ataque era Luizinho, que aliás veio do Flamengo do Rio para cá, Bodinho, que era um pernambucano que também veio do Flamengo do Rio, o Larry, que depois fez uma carreira política aqui no Rio Grande do Sul, Jerônimo e Chinesinho. Chinesinho, um dos mais extraordinários jogadores que surgiram no Rio Grande do Sul. Ele, depois do sucesso neste campeonato pan-americano e mais 2 ou 3 meses só no Internacional, ele foi negociado com o futebol italiano. Foi embora para a Itália e nunca mais voltou. Ao Beira Rio estavam destinadas as maiores glórias do Clube dos Estudantes. Mas antes de entrar na era Beira Rio, é necessário apresentar uma das mais importantes personagens da Chácara dos Eucaliptos. Alguém que define bem nossa intenção de investigar sobre o prazer de jogar futebol. Tesourinha. Os antigos dizem que o Tesourinha era imbatível e que realmente foi o maior de todos os tempos. Eu participei em 6
anos na seleção brasileira, sendo que 5 anos eu jogava pelo futebol do Rio Grande do Sul. E o último ano eu joguei pelo futebol carioca. Seguidamente, nós íamos bater bola no Ferroviário, que estava se preparando para ingressar na primeira divisão. Aí apareceu o Trololó e disse que ia me levar para o Colorado. Eu tinha 18 anos. Ele me pegou pela mão. Quando dei conta, estava na sede do Internacional. Ao chegar ao estádio, eu tremia que dava pena. O roupeiro, seu Alfredo, olhou para mim e disse: "Esse vai ser bom." Nunca mais esqueci aquilo. Calcei as chuteiras e pensei que ia jogar nos filhotes. Mas aí, o presidente, seu Willy Teichmann, disse: "Tu vais jogar no segundo time." Pedi para morrer. Tinha gente famosa e eu, magrinho, não teria vez. Acabei jogando na ponta esquerda. Ganhamos de 6-1. Joguei tão bem que o presidente me prometeu ajuda. "Quanto, tesourinha?" "1 litro de leite por dia", respondi. Os jogadores de futebol naquela época trabalhavam. O futebol era mais um esporte, era um divertimento. A gente trabalhava e jogava futebol. A gente saía do serviço e vinha praticar o futebol. O pior é que não me davam dinheiro, me davam leite mesmo. Eu vivia bem porque trabalhava na brigada, onde era armeiro. Fiquei 3 anos sem ganhar nada mais do que 1 litro de leite por dia. Eu tinha um tio muito gremista e que era gerente de uma loja importante em Porto Alegre, e ele me levou no primeiro Grenal da minha vida para que eu torcesse para o Grêmio. Só que o Inter ganhou o jogo e foi uma coisa fantástica a vitória do Inter, até com um centroavante negrinho, gordinho, desse tamanho, que tinha o apelido de Adãozinho, que sentou em cima da bola antes de fazer o gol, que decidiu a partida. Aí era difícil, né? Fazer outra opção. Tradição em centroavantes. Isso o Inter tem de sobra. Começou com o Bedionda. Foi tetracampeão de Porto Alegre de 1913 a 1916. Um homem alto, forte, mal entrava no campo do adversário e chutava gol. Foi um tremendo jogador. Minha mãe, que era irmã dele, tricotava a boina em vermelho e branco e no domingo empunhava a sombrinha para defendê-lo no campo. Historiador Paixão Cortes. Na década de 50 foi Larry e Bodinho. No final dos anos 60, a hora e a vez de Cláudio Miro, campeão de 69 a 73. Nos anos 70, Flávio, ou o Minuano, típico e aterrorizante vento que sopra nos Pampas. Em 71, veio Dadá Maravilha, Helicóptero, Beija-Flor e Goleador. Em 82 foi Geraldão. Em 89, Nilson. Goleadores. Em 92, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, eliminando Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Na final, uma vitória dramática contra o Fluminense com 1 gol de pênalti, aos 42 do segundo tempo no Beira-Rio. Segundo o Osterman, esse gol saiu porque o volante Pinga teve a sensibilidade de cair na área na hora certa. Mas o herói daquele título foi Gerson, centroavante que lutava contra a AIDS. Na época, ele estava muito bem, era o goleador da equipe. Depois teve o problema com a doença. Quem teve o prazer de conviver com ele sabia da vontade de superar a doença. Talvez essa insistência tenha prejudicado a recuperação, porque ele queria treinar e o pessoal não esclarecia o que ele tinha. É difícil dizer para uma pessoa que ela tem AIDS. Quanto mais treinava, mais ele caía. Antes dos treinos,
Ele deitava para fazer massagens com o Edi e dormia de tão fraco que se sentia. Luiz Carlos Vinck. Ele, Gerson, era ainda na década de 90 um dos guris escolhidos por Abílio dos Reis. Tradição em centroavantes, tradição em goleiros. O Manga, por exemplo, que foi um fenômeno aqui no Sul, muito maior do que eu acho que foi no Botafogo, e certamente muito maior do que foi na seleção brasileira, só rivalizado com o que ele foi aqui no Uruguai, onde até hoje é uma figura notável, admirada. Eu cansei de ir a cassinos com a minha mulher e de repente nós falávamos português e o pessoal do balcão e tal se aproximava, perguntava se eram brasileiros, aí a gente dizia que era de Portugal, Manga! E daí para frente a gente tinha que falar do Manga o tempo todo. Ainda viria o paraguaio fantástico Benítez. E Gilmar, medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles em 84. (6 de abril de 1969). Surge o gigante do Beira-Rio. Quando mudamos de estádio, parece uma coisa impressionante. Começamos a empilhar títulos que foi brincadeira. E eu fazia gols. Foi na inauguração do Beira-Rio. Fiz o primeiro gol do Campeonato Gaúcho. Centroavante Cláudio Miro. Foi um marco. Estádio novo, dirigentes novos e um time que, segundo o atacante Cláudio Miro, inspirava alguns adversários a cavar buracos no campo antes de enfrentá-lo. Onde tem um gramado bom, o jogador pode dar espetáculo. Quando eu entrava no Beira-Rio e a torcida gritava, eu me arrepiava todo. Quando tinha Grenal, então, pelo amor de Deus, tu não imagina como. Eu me preocupava quando tinha de enfrentar o Esportivo, o Bagé, porque não se enfrentava a torcida, se enfrentava o campo. Cláudio Miro. Eu estou falando de 1964, 65, quando eu fui lá fazer uma provinha na escolinha do Internacional, e levado pelo meu pai, pelo meu irmão, e juntamente com os amigos, né, 4, 5 pessoas, onde eu morava em Niterói, que é uma zona afastada da periferia, diríamos assim, 20, 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, e consequentemente 30, 40 quilômetros da onde eu ia treinar no Internacional. Fui lá, fiz o primeiro teste, e foi tão engraçado porque a gente, imagina, eu tinha 11 para 12 anos, e estava ainda assustado com aquilo, 300 garotos fazendo teste. Mas eu me lembro que depois do treinamento, o meu irmão chegou para o seu Jó Funchal, que na época era o treinador, perguntou, e aí o rapaz, o guri pode voltar? O guri, como se diz aqui no Sul, o guri pode voltar? Sim, claro. E aquilo eu escutei. Ele está plenamente aprovado. Então, aquele plenamente aprovado, para mim, ficou até hoje. Nós tínhamos um grupo de amigos e amigas, e logo depois casais formados, tá? Que íamos para o estádio do Esporte Clube Internacional, ver os jogos do Inter, mas chegávamos mais cedo, porque às 14 horas era a preliminar, e que em geral era uma partida dos juvenis. Tá? E primeiro dos infantis e depois dos juvenis. Então eu acompanhei o Falcão dos infantis para os juvenis, né? Ou seja, do sub-17, né, ao sub-21, até ele chegar na equipe do Inter e depois até ele se despedir para ir para o futebol italiano. Fiz todas as categorias de base, né? Fiz a escolinha, depois passei para o Mirim B, Mirim A, Infantil B, Infantil A, Infanto Juvenil, Juvenil e Profissional. Naquela época, nós estamos falando aí de juvenil, hoje juniores, né? Então eu fiz todas as categorias, joguei. E para mim foi bom, eu acabei passando aí por situações difíceis e também porque nessa sequência de que eu fiz das categorias de base, eu me dando conta hoje, poucos jogadores chegaram comigo até os profissionais. Talvez o Pedrinho, que depois jogou no Atlético
Mineiro, foi vice-campeão, formava o ataque com o Reinaldo e tal. E tem já dificuldade de pensar no outro. Aí o Jair, mas Jair já foi no infantil, enfim. Mas essa passagem do Internacional se deu porque o meu pai era colorado, meu irmão colorado também, a família toda me levaram. E eu, claro, acompanhava eles, era colorado. Vivenciei um momento ruim no Internacional, porque em 64, quando eu comecei, 65, 66, enfim, o Internacional só perdia. O Internacional, em 13 anos, perdeu 12. E aí ele saía eu lá com o seu Bento, meu pai, com o meu irmão para ir para o jogo. E com a bandeirinha e tal, né? E voltava sempre com ela enrolada, porque perdia sempre. E era engraçado, porque os meus amigos me esperavam ali. E quando eu passava, para mim, pegar o pé, né? Para mim. Enfim, mas eu acho que isso tudo fez com que, no momento que eu cheguei ao profissional, isso me deu bastante condição de pensar em tudo aquilo que se passou, né? Por isso eu acho que quando eu cheguei em profissional no ano de 73, 74, essa participação em todas as categorias foi fundamental para mim. Sempre foi aquela figura fantástica no meio de campo, lá jogando com a cabeça erguida, descobrindo o companheiro melhor colocado, servindo generosamente, tá? Enfim, era desde menininho aquele mesmo estilo e aquela capacidade extraordinária que ele desenvolveu pela vida fora. Lástima que não foi campeão mundial. O Dino Sani, que foi quem realmente apostou em mim, que eu tinha 18 anos, ele pediu para mim subir. O Internacional tinha 2 ou 3 jogadores na posição, que era o Carbone, que era da seleção, e o Tovar, que era titular do Internacional, e o Carbone, que era reserva do Tovar, e era reserva do Clodoaldo na seleção, coisa que não se entendia bem. Vendeu o Carbone para o Botafogo, e aí eu acabei entrando no time e fiquei. Então o Dino Sani foi quem acreditou em mim. Foi um gênio, Rubens Minelli, né, que montou um time moderno, baseado nas principais variações táticas da Holanda, time que ocupava o campo todo, agredia um lance com 3, 4 jogadores, sufocava o adversário, tomava a iniciativa, jogava em alta velocidade, jogava 4-3-3, mas os 3 da frente, só o centroavante ficava, os demais vinham para trás e ele fechava o meio campo. Era um time moderníssimo na década de 70. E tive o Minelli, que me colocou um pouco mais para frente, porque eu joguei com o Dino como volante, e o Minelli me colocou como segundo jogador de meio campo. Foi onde eu deslanchei fazendo gols. E você sabe, né, que quem faz gols aparece um pouquinho mais. Falcão virou o símbolo maior do novo Inter. Três campeonatos brasileiros, um invicto e 9 campeonatos gaúchos. O campeão gaúcho, 7-3, depois 7-4, e aí 7-5 foi o título de campeão brasileiro. Foi o primeiro título internacional. Só beliscou 2 anos aí, mas o título de 75 foi um título fundamental porque o Internacional sempre chegava ali na beirinha ali e tal, e morria na praia, como se diz. Aí o jogo da semifinal foi com o Fluminense no Maracanã lotadíssimo. E o Fluminense tinha um time maravilhoso, né? O time do Fluminense era o Félix, campeão do mundo. Tinha sido campeão do mundo 5 anos antes. O lateral direito era o Toninho, Silveira era o zagueiro, o Edinho, que estava começando, e o Marco Antônio. O meio-campo era o Zé Mário, esse hoje que trabalha como treinador. De um lado o Rivelino, de outro o Paulo César Caju. E na frente era o Gil, em ótima fase, o Manfrini e o Zé Roberto, que buscava fazendo o quarto homem. E no banco tinha o Pintinho e o Kleber. Então era um time... Imagina jogar com essas feras no Maracanã, mas o Internacional fez uma partida antológica. Me lembro que o Internacional ganhou 2-0, o Fluminense não deu 3 chutes no gol. E dali chegamos em Porto Alegre, uma semana depois fomos campeões. Em cima do Cruzeiro também, que era um timaço, com o Nelinho, enfim, com aquelas feras todas lá. E foi o primeiro grande título, campeão brasileiro em 75. A maior conquista foi o campeonato nacional em que o Inter venceu o Cruzeiro de Minas Gerais, aqui em Porto Alegre. Cruzeiro fortíssimo, uma grande equipe, e um gol de cabeça do zagueiro
Elias Figueroa, um dos mais extraordinários jogadores que passaram pelo futebol do Rio Grande do Sul, o chileno Figueroa, num fim de tarde, uma tarde que vinha de um período de chuva, a tarde permaneceu nublada e bem no final da partida, um raio de sol, bem no final da partida, um raio de sol iluminou o campo e uma bola vinda lá do escanteio, na cabeça do Figueroa, rede, gol do Inter, a festa maior, o Inter campeão do Brasil pela primeira vez. Eu acho que foi o momento mais extraordinário que eu não esqueço mais. Até a gente brinca até hoje, quando nos encontramos no jogo Brasil e Paraguai, ali nas tribunas com o Figueroa e o Carpegiani. E o Paulo até lembrou bem, disse que, porque o Paulo é um jogador quase que perfeito, talvez pudesse dizer alguma única dificuldade que ele tinha no cabeceio. E naquele lance que o Baldomiro bateu a falta, nas imagens mostra muito bem o Carpegiani subindo antes do Figueroa. E a gente brinca, imagina se você põe a cabeça naquela bola. Eu não sei o que eu estava fazendo ali. Ele subiu e errou a cabeçada e o gringo atrás dele fez o gol. Dom Elias Figueroa, um ídolo eterno. Eu diria que em 76, nós... a final, né, a semifinal com o Atlético, foi um jogo duríssimo. O Atlético era um ótimo time, saiu ganhando de 1-0, a gente conseguiu empatar com o gol do Batista de bate-ponte fora da área. E eu fiz o segundo gol aos 46 minutos. E o que eu me lembro daquele gol, porque era uma jogada que nós treinávamos demais, eu e o Escurinho. O Escurinho era um jogador que uma facilidade de cabecear e de botar a bola onde queria, com a cabeça impressionante, muito inteligente para jogar. A gente treinava muito isso, não exatamente aquela jogada. Aquela jogada foi diríamos assim, reflexo do trabalho que se fazia, porque eu recebia a bola na intermediária, olhava para o escuro, e aí ele entrava para dentro da área para levar o zagueiro e saía. Nesse momento que ele estava saindo, eu levantava essa bola em parábola. Quando a bola estava chegando na cabeça dele, os dois zagueiros ficavam atentos a ele, ele jogava de cabeça por cima dos dois zagueiros e eu estava entrando. Então tinha que ser imparável, que é para me dar tempo de chegar. Então treinava demais isso, ao ponto dos nossos companheiros, durante o treinamento, dizer assim, mas pare com isso, porque toda hora nós estávamos fazendo. Eu pegava a bola e olhava para ele. E a única vez que nós acertamos, que dessa jogada derivou a jogada, foi contra o Atlético. E já valeu a pena, foi o gol que nos levou à final. Por isso que eu digo, treinar, tem que treinar, repetir, porque de repente, no momento que você menos espera, vai acontecer. E aí foi isso que aconteceu. O Figueiredo recebeu a bola, uma falta, levantou no Dario e a bola não caiu mais. O Dario deu de chapa para o Escurinho, o Escurinho devolveu para mim, eu devolvi de cabeça para o Escuro deu para mim, eu entrei chutando. Chutando mal, já estava no final, peguei na ponta do pé e o Ortiz, que era o goleiro do Atlético, a bola acabou passando. Então esse jogo foi importante, porque era um jogo difícil, se preparava já para ir para a prorrogação. E eu me lembro que quando a bola levantou no Dario, que chegou no Dario, eu sentia o torcedor levantando junto. Coisa impressionante. E eu senti que eles estavam empurrando, né? É uma coisa que a gente sentia dentro do campo. E aí foi o segundo gol, o gol que nos levou à final contra o Corinthians. Também foi um jogo difícil, mas naquela época era muito difícil ganhar do Internacional, principalmente dentro do Beira-Rio. Jamais a frase tão usada no futebol de hoje, venceu, mas não convenceu, fez parte do noticiário do Inter daquela época. Era um time que ganhava e dava espetáculo de velocidade, precisão, lucidez e pontaria certeira. Marcante do 79 foi que o Internacional foi bicampeão em 76, 77 foi a pior campanha do Internacional, o Internacional perdeu todos os jogadores, ficaram apenas dois, o Valdomiro e eu, e o time foi praticamente novo, né, em relação à primeira conquista, de 75. Já no final dos anos 70, o Inter desmontou parte do time e acabou em terceiro lugar no Gaúcho, um fiasco, 11 pontos atrás do Grêmio. Em 79, o Internacional no primeiro semestre foi muito mal. Ficou 10 ou 12 pontos atrás do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Mas aconteceu, eu, por exemplo, fiquei fora 6 jogos da fase final, o Batista ficou fora mais alguns jogos. Então, o time chegou com alguma dificuldade, né? E o Batista,
justamente comigo no meio campo, a gente dava um alicerce bom de marcação e de saída de bola. Mas chegou mal, e aí o treinador assumiu, que era o Enio Andrade, juntamente com o Gilberto Tim, que foi parador físico, e o Internacional saiu de uma campanha muito ruim no Gauchão para o título. Então foi uma entrega, uma briga, um objetivo colocado, e a gente foi indo com união, com determinação. Falcão fez parte das negociações para montar um novo time. E era uma busca, porque no caso do Valdomiro e no meu caso, que são os dois remanescentes de 75, nós tínhamos a necessidade de provar que a gente podia ser campeão mesmo com um time novo. Então também tinha uma disputa, né, uma competição nossa para provar que o Internacional não foi campeão só em 75, 76, porque tinha um grande time, mas que podia se armar também um time com capacidade de ser campeão. Então, eu acho que isso partiu, foi uma coisa fundamental. Voltar a ser campeão era questão de honra. E Mário Sérgio, com fama de peladeiro e irreverente, vestiu a camisa do Colorado. Foi com o Mário Sérgio no time que o fiasco do Campeonato Gaúcho de 79 foi apagado pelo tri brasileiro no mesmo ano. Como não poderia deixar de ser, estou me sentindo realizado hoje. Depois de longo tempo jogando futebol no Rio, São Paulo, Salvador, Argentina, eu vi os meus sonhos realizados, que era ser campeão nacional. Havia um certo temor sobre a adaptação do jogador ao duro estilo de jogo gaúcho, mas Mário era craque. Tecnicamente, o Mário era insuperável, como ninguém. Ele driblava em cima de um tijolo. O Mário Sérgio puxava a fila, né? O Mário Sérgio, meu amigo, puxava a fila, que ele sempre foi muito se arrastar lá no fundo, jogador de extraordinária técnica, dos maiores que eu vi como técnica, mas que não gostava muito de fazer a ginástica e tal, né? E ele mesmo diz, aqui tem que dizer, em relação ao Gilberto Tim, ele diz o seguinte: me disse várias vezes, olha, Falcão, se eu tivesse descoberto Gilberto Tim antes, eu teria explodido no futebol, mais do que eu explodi, porque eu aprendi com o Gilberto Tim a importância da preparação física. Então o time tinha esse objetivo e conseguiu esse título aí inédito. E é o único time que foi invicto nessa conquista, né? Porque não perdeu nenhum jogo e foi campeão em 79, tricampeão brasileiro. Olha o certo. Tem profundidade para Cláudio Mineiro. Vai Bira também, é pro Bira. Leão, olha o Falcão. Gol! Merecido, merecido. Falcão para o Inter. Na marca de 13 minutos do segundo tempo. Bateu com uma vontade. Em 79 tinha jogadores como o Batista, o Jair, que era o jogador que chegava no centroavante, o Mário Sérgio. Eu era o segundo jogador de meio campo. O Benítez era o goleiro paraguaio excelente. Tinha o João Carlos na direita. O Galvão, que tinha 17, o Galvão foi campeão num domingo, jogou com o Vasco a primeira das finais, jogou com o Vasco no jogo de volta uma semana depois. Na quarta-feira ele completou 18 anos, então jogou todo ano com 17 anos. E era um garoto, imagina, no futebol, enfrentando, sei lá, o Dinamite, né, enfrentou vários jogadores e manteve, explodiu já naquele ano. O Pastor que foi quem fez esquecer o Figueiredo, né, porque se buscou de zagueiro para comprar, para substituir o gringo, o Elias, o Figueiredo. E o Mauro Pastor chegou ali, calminho, tal, querendo andar de nele, tal, foi chegando, tomou conta e era o zagueiro central. Na esquerda do Cláudio Mineiro, na frente o Valdomiro. Jogava o Bill e depois também jogava o Adilson. Enfim, foi um time que teve uma boa condução
O Enio Andrade, um excelente, um extraordinário treinador. O Enio Andrade tinha uma facilidade de se expressar na linguagem do boleiro, né? Ele enxergava muito bem o jogo. Ele tinha uma capacidade de mexer no time. E naquele tempo não dava para ir fora, não. Tinha que olhar o jogo só com o pescocinho de fora, né? Que era mais difícil. Mas ele tinha muita capacidade de conhecer o jogador de futebol. E ele também foi um jogador extraordinário, né? O que mostra que, de repente, um grande jogador pode também ter sido ou ser um grande treinador. O Enio Andrade é um dos exemplos disso. Uma condição física dada pelo Gilbertinho, e também um poder de mobilização que o Gilbertinho tinha. A direção teve um comportamento, talvez, do Arnaldo Balvi, que voltava naquele semestre, também cheio de experiência. Enfim, um time de futebol só consegue ser campeão quando você consegue reunir um monte de coisas. Não é só o talento. O talento faz a diferença. Você tem que dar condições para que o talento possa chegar na frente das outras equipes. Isso o Internacional naquele ano deu. Bom de campeonatos brasileiros, o Inter também costumava se dar bem no clássico Grenal. Me lembro que na Libertadores tinham 4, classificava um só. E tinha muita dificuldade. Primeiro que hoje as coisas são muito mais transparentes, muito mais claras, né? Naquela época era meio confusa a coisa, tá? Então, nós, 75, 76, 79, que fomos para a Libertadores, a única vez que o Internacional foi bem, chegar à final, foi na Libertadores de 80, depois desse título de 79. E o Inter perdeu a final contra o Nacional, um time o time uruguaio, que jogou a primeira aqui, foi 0-0, o Nacional só marcou a gente. Eu me lembro que um jogador chamado o volante do Nacional, que tinha vindo do Real Madrid, o Espárrago, ele colou em mim. Onde eu ia, ele estava atrás. E era um jogador com muita experiência também, marcou bem, e eles marcaram muito bem. O nosso time foi 0-0. Então, acho que nós perdemos a Libertadores aqui. O jogo de volta lá, o Internacional jogou muito melhor, merecia ter ganho o jogo. O Nacional fez um gol com o Vitorino de cabeça. E eu me lembro que naquele jogo, era o último jogo meu no Internacional, já estava vendido para o Roma, eu tinha necessidade de fazer uma grande apresentação. Primeiro que eu queria sair como campeão da Libertadores, né? Segundo porque eu tinha certeza, convicção que se eu não colocasse o pé em tudo que é bola, eu ia ser criticado porque eu já estava vendido. Então eu coloquei o pé em tudo que é dividida. Tudo. E me lembro, até fui elogiado por isso, e me lembro do que o Espárrago me disse, e o Rodolfo Rodrigues, que era o goleiro do Nacional na época, dizia assim, o Espárrago, "Você está louco?" Ele me dizia, "Você já está vendido." Ele falava uma mistura de português com espanhol. Você tem que se preservar. Eu digo, tá bem, tá bem. Então. E ele, naquele jogo, ele me deixou um pouquinho mais livre. Mas, de qualquer maneira, foi um jogo, para mim, histórico. Não deu o resultado que nós queríamos. Mas o de 79 foi o time que foi mais longe na Libertadores. Paulo Roberto Falcão, eu estive em Roma acompanhando o jogo em que ele se sagrou campeão italiano, em 1983, com a vitória sobre o Verona. O Roma já era praticamente o campeão, precisava só empatar. O Falcão fez um dos gols, inclusive. Eu comentei o jogo para a Rádio Guaíba, de Porto Alegre. O Lazier Martins, que hoje está na RBS, na Gaúcha, transmitiu o jogo para a Rádio Guaíba, e o Paulo Roberto Falcão lá nos recebeu como ele é, um cavalheiro perfeito. E lá em Roma, eu só ouvi chamá-lo de novo rei de Roma, mas sobretudo pelo seu comportamento como homem, como pessoa. Extraordinário. Quer dizer, o Falcão era elegante em tudo, elegante para jogar, elegante na sua vida, na sua vida pessoal, elegante para pensar, né? Ele é um homem inteligente. Nenhum assunto derrubaria o Paulo Roberto Falcão, ele tem condições de falar sobre qualquer coisa, apesar de ter sido, como eu disse, um menino pobre, mas que triunfou no futebol. Mas triunfou no futebol não só graças aos seus pés, sobretudo graças à sua cabeça, né? Que hoje é cada vez mais brilhante, e ele atuando hoje na televisão.
10 anos depois, no Brasileiro de 88, o Grêmio surgiu no caminho do Inter para a disputa do título nacional. Foram 2 jogos. Quem vencesse ia para a final contra o vencedor de Fluminense e Bahia, além de garantir vaga na Libertadores da América. O primeiro jogo, em 9 de fevereiro, foi no Olímpico, 0-0 nervoso. O segundo, no Beira-Rio, foi chamado de Grenal do século. Aquilo foi uma coisa histórica. Nós estávamos com 10 jogadores em campo e tomando um chocolate deles. No intervalo, puxei pelo brio dos jogadores, pela dignidade. Eles vestiram com orgulho a camisa do Internacional e viraram a partida. Abel Braga. Derrubado o Grêmio, o Inter chegava a mais uma final de Brasileiro. O adversário vinha da boa terra, cheio de mandingas. Nós achávamos que já éramos campeões brasileiros depois de derrotar o Grêmio. Nós havíamos derrotado o Bahia na primeira fase por 3-0 e pensávamos que quem ganhasse o Grenal seria campeão brasileiro. Quando chegamos a Salvador, no hotel, havia despacho para todo lado. Eu dividi o quarto com Tafarel. Ele pegou o despacho e jogou no vaso sanitário. Depois se arrependeu. Perdemos por 2-0 e não conseguimos reverter a vantagem em Porto Alegre. Luiz Carlos Vinck. Mesmo com a derrota inesperada, a vaga na Libertadores estava garantida. O adversário seria o Olímpia, do Paraguai. Em Assunção, o Inter venceu por 2-1 e jogava pelo empate no Beira-Rio. Mas a zebra paraguaia estava solta. O Inter perdeu e a decisão foi para os pênaltis. Vitória do Olímpia. O escritor Luiz Fernando Veríssimo, colorado de carteirinha, escreveu depois do jogo. Depois que se confirmar a revelação mais espantosa da noite e talvez do século, a de que Deus é paraguaio, foi melhor perder do que ganhar apertado. Ganhar na segunda série de pênaltis, sair do Beira-Rio classificado, mas emocionalmente esfarrapado, e ouvir pelo resto da semana gremistas impiedosos: "Aí, hein? Que susto!" Não sei se vocês me entendem. Foi preferível a tragédia à comédia. Vencer aquele jogo nos projetaria no ridículo. Ganhar apertado do Olímpia no Beira-Rio seria cômico, imperdoável. A derrota teve a grandeza purificadora das tragédias. Começou com o pênalti perdido pelo Nilson. Vislumbrou-se ali o que Deus, esse Guarani insuspeitado, tinha nos reservado. Veja o videotape. Só o videotape é que enxerga o jogo. Revela o terceiro gol do Paraguai. A bola chutada bate em alguém e tira o Tafarel da jogada. Não foi uma jogada natural. Foi a obscura razão das tragédias e das grandes provações humanas. Meu único medo, depois disso, foi que Deus se arrependesse e nos deixasse ganhar nos pênaltis. Tudo, menos o ridículo. Rezei. Luiz Fernando Veríssimo. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. Varonil, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Acredito